Uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com todo esse povo querido, de todo o Brasil, você aí do Chile, você da Argentina, né? Você da África, você da Europa, Deus abençoe você e de todos os estados do Brasil. É uma pena, vou deixando aqui essa reflexão com todos vocês nesta noite de sábado. A Bíblia relata, como eu citei ontem na reflexão da noite, sobre a casa construída na rocha. E Jesus, ele disse no livro de Mateus, capítulo 7, 26 ao 27, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caindo a chuva, transbordaram os rios contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, toda pessoa que ele constrói a sua casa espiritual sobre areia, essa casa não tem estabilidade nem estrutura. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que muitas vezes as pessoas procuram facilidade. E nós vivemos em um tempo que o cristianismo, as pessoas querem facilidade. Você vê que hoje tudo é fácil, entendeu? Tudo é fácil. Hoje é fácil ser crente. Se uma pessoa quiser ser evangélico, é moda. É a coisa mais fácil que tem. Qualquer um consegue ser evangélico. Sabe por quê? Porque não precisa mudar de vida, não precisa ser transformado por Jesus. Simplesmente ele vem e adapta uma igreja a uma religião. Um exemplo: quem vai cavar um alicerce na areia, ele não vai ter sofrimento nenhum. Geralmente a areia você pode encontrar em deserto, como você pode encontrar na beira da praia, na beira do mar. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que isso, quem coloca a sua fé em uma coisa como essa, em uma casa construída na areia, você pode ter certeza que esta casa não tem consistência. Por isso que a vida espiritual das pessoas, quando elas ouvem a palavra de Deus e elas não colocam em prática, Jesus, ele fez essa metodologia, ele falou sobre esta metodologia, usando esse método, que é a mesma coisa de construir na areia. Interessante observar que todas as coisas deste mundo são como areia, que mudam e desaparecem, porque são loucuras. Infelizmente, hoje, os dias em que estamos vivendo, você pode ter certeza, as pessoas conseguem guardar um ódio, as pessoas conseguem guardar coisas que não prestam, mas não conseguem guardar a palavra. E a palavra é aquela que vai nos dar condições e sustentação da nossa casa espiritual. Pois veja bem, tudo nessa vida desvanece. Pois a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 14, que o homem é que nem um vapor que aparece e logo desvanece e vai embora. Nesta vida, riqueza, trabalhos, amizade, tudo que você tem, na realidade não são alicerces sólidos. Porque na realidade, o que acontece? Se fosse um alicerce sólido, então as pessoas conseguiriam sobressair das circunstâncias da vida que vive. Mas quando Jesus citou isso aqui, ele não estava falando de família, ele não estava falando de sociedade, ele não estava falando de dinheiro, não estava falando de negócio, ele estava falando do poderio e da autoridade da palavra na vida de um homem, na vida de uma pessoa. Pois Jesus, ele foi bem claro, quando ele citou: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem ignorante. Quantas pessoas que às vezes está na igreja, você acaba de ler a Bíblia,
e você faz a oração, e depois você anda nos corredores e pergunta o que foi lido e aonde foi lido. As pessoas não sabem nem o livro, nem o capítulo e nem o versículo que foi lido, porque não tem interesse. Vivemos em um tempo de pessoas desinteressadas. Por isso que os alicerces das casas são construídos em areia. Qualquer tribulação arranca a pessoa da presença de Deus. Qualquer problema, não vou mais à igreja, eu vou parar. Qualquer dificuldade que surge, ele diz assim: para mim não dá mais, porque nunca teve uma estrutura. Nunca teve uma estrutura. Nunca. Ele simplesmente sempre ouviu a palavra, mas nunca praticou ela. Amados, quando o apóstolo João, ele diz sobre a fé, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que ele fala que aquele que é nascido em Deus, ele vence o mundo. E a vitória que ele vence o mundo é a sua fé. Esta fé é uma fé que quase ninguém tem. Está escasso na terra. Por que está escasso? As pessoas têm fé para conquistar um carro, têm fé para conquistar uma casa, têm fé para conquistar um dinheiro que está enroscado na justiça, tem fé para vender uma propriedade, não tem fé para vencer o mundo. Não tem fé. Ele tem fé para tudo, mas ele não tem fé para vencer o mundo. Ele não tem fé para vencer o diabo. E ele não tem fé para vencer a carne, que são os três inimigos do homem. O mundo, o diabo e a carne são três inimigos. Pois ele tem fé para adquirir bens materiais e não tem fé para vencer o mundo. Não tem fé. Porque para vencer o mundo, 1 João 2,16, tem que vencer a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que isso não vem de Deus, também não vem do diabo, mas isso é do mundo, vem do mundo. Agora, um homem que guarda a palavra de Deus, ele permanece para todo sempre. 1 João 2,17, porque se ele fizer a vontade de Deus, ele permanece para todo sempre. Mas para ele fazer a vontade de Deus, ele não tem que ser só ouvinte da palavra, ele tem que ser praticante da palavra. Isso é lindo demais. Pois quando a Bíblia diz em Deuteronômio, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4, pois Deus ordenou que Moisés ordenasse às famílias, que colocasse no braço, nos umbrais das portas, a palavra de Deus, para que eles não se esquecessem da palavra de Deus. Porque a maior base, a maior estrutura está na palavra. A estrutura não está em mega templos. A estrutura não está em um templo sofisticado. A estrutura espiritual está na palavra. E hoje, infelizmente, muitos estão doentes espiritualmente, outros estão mortos espiritualmente, porque a construção da sua casa foi na areia. Infelizmente, ele não aguenta a tempestade da vida, ele não aguenta as tribulações da vida, porque não tem estrutura. Pois a Bíblia relata que a chuva cai. A chuva caindo, ela cai em abundância. E chuva, Deus usava a chuva. A chuva serve para a plantação, está lá no livro de Jó. A chuva serve para castigo, também está em Jó. Então Deus, Jesus, ele usa aqui a chuva, que a chuva faz parte do tempo, do sistema. Não vou dizer aqui o sistema de evaporação, como diz Eclesiastes 1,
que tudo como foi no passado continua sendo hoje. Os rios, as águas descem e os rios carregam, depois tem a evaporação, sobe para as nuvens e depois vem de volta. Não estou aqui falando sobre biologia, mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite é o seguinte, que Jesus ele usa aqui a chuva. Para quê? Para mostrar que a chuva veio e inundou tudo. Pois preste atenção, você já imaginou se Noé não tivesse feito como Deus queria que ele fizesse, que ordenou que ele construísse a arca? Tempestade da vida, os problemas da vida, você não sabe de onde surgem. Você não sabe. E a nossa vida, ela tem que ter uma estrutura. A estrutura que temos que ter, ela tem que ser espiritual. Se ela não for espiritual, nós não temos condições de vencê-lo, as adversidades da vida que levanta contra nós. Pois aqui fala dos rios, os ventos que assopram. Está citando sobre a tempestade. Os rios, as águas transbordam, a chuva, os rios transbordam, depois vem os ventos que assopram contra aquela casa, e o que acontece? A casa vai cair, porque ela não tem sustentação. Pois uma coisa eu deixo claro para você, quando a Bíblia ela relata, no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, a seguir, o apóstolo Paulo disse que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O fundamento é Cristo. O fundamento não é a Congregação Cristã do Brasil, não é a Assembleia de Deus, não é metodista, não é Igreja Batista, não é igreja. O fundamento é Cristo, não é Igreja Universal, não é Igreja Mundial. O fundamento é Cristo. E ninguém pode pôr outro além do que já está posto. Porque se você pôr outro fundamento e você dizer não, é aqui, a estrutura da casa espiritual é aqui, então você está, como se diz, arrancando o que a palavra diz. Mas aqui Jesus não está falando de uma casa edificada nele. Ele usa a rocha, pode ser ele, e ele usa a areia, que são as coisas deste mundo que são transitórias e que passam. Por isso que a Bíblia diz que o vento, os rios, as correntes de água bateram contra aquela casa, e a ruína dela foi tão grande, ela desmoronou, ela não teve suficiência de resistir. E assim é muitos, infelizmente, que são levados por esse vento, que são levados por esses rios. Por isso que Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1:19, ele lamentou de muitos que estavam com ele, que sofreu um naufrágio da fé. Meus amados, quando Paulo, o apóstolo, ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 3 a seguir, que ele fala sobre o bom soldado de Cristo Jesus, não se embaraça com o negócio desta vida, e ele está pronto para servir aquele que arregimentou para a guerra. É porque na hora das tribulações, na hora das lutas, que vai revelar a estrutura da nossa casa, é na hora das tribulações que nós vamos manejar, como bom soldado, o armamento que está na nossa vida. Por isso, nesta noite, coloca na tua mente uma coisa, que você tem que analisar a palavra, não receber a palavra e jogar fora, porque no dia das adversidades, você vai falar coisa que não sabe, você vai ter entendimento que você também não sabe nem o que você está entendendo, porque não baseou a sua vida na palavra. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.